Se você quer evoluir de verdade, precisa aceitar uma regra simples: crescimento real não acontece em voz alta. Os estoicos entenderam algo que a maioria ignora. Quem anuncia demais, constrói pouco. Toda vez que você transforma o próprio processo em vitrine, você perde duas coisas que a mudança exige: foco e energia. Observe as pessoas. Muita gente posta, fala, discursa e tenta parecer em evolução. Mas a realidade é que poucos estão realmente dispostos a atravessar o processo silencioso que transforma alguém por dentro. Não porque seja impossível, mas porque exige abrir mão do aplauso imediato em troca de estrutura real. Quando você sai do barulho que te mantém pequeno, da necessidade de aparecer, explicar e se justificar, você troca promessa por execução. É assim que a evolução deixa de ser intenção e passa a se tornar inevitável, sem precisar de anúncio, sem depender de nada além de você mesmo. O novo padrão de comportamento é simples: treinar, estudar e desaparecer. Treinar é colocar disciplina no corpo. Estudar é ganhar direção. E desaparecer é fechar as portas para o barulho desnecessário. Parar de se expor sem motivo e preservar energia para onde ela realmente importa: o processo. Quando essas três atitudes entram em rotina, você não parece mais forte. Você fica. Neste vídeo, eu vou te conduzir por princípios estoicos práticos, para aplicar isso no dia a dia, construir estrutura antes da visibilidade e desenvolver uma postura que não precisa ser defendida. Se você levar isso a sério, algo muda. Você para de tentar convencer o mundo, porque começa a trabalhar em você com consistência. Então, guarda isso. Menos barulho, mais base, mais processo. Agora, vamos começar. Princípio 1. Se obrigue a acreditar em si mesmo. Se você quer mudar sua vida, se obrigue a acreditar em si mesmo. Não como esperança, não como frase bonita, mas como disciplina interna, porque confiança não antecede a ação. Confiança é o subproduto de quem continua quando parar seria mais confortável. Toda mudança real começa com resistência. Não resistência externa, resistência interna. Dias em que nada parece avançar, em que o esforço não devolve resposta, em que o progresso existe, mas ainda não aparece. É aí que a maioria falha. A mente questiona, o corpo pesa, a dúvida cresce. E quase todo mundo comete o mesmo erro. Interpreta esse atrito como sinal de incapacidade. Confunde o peso do processo com falta de aptidão. Desiste não porque chegou ao limite, mas porque decidiu cedo demais que aquilo não era para si. O estoico não usa desconforto como bússola. Ele entende que toda evolução exige atravessar uma zona de instabilidade. A resistência não é um aviso para recuar, é a confirmação de que algo interno está sendo reestruturado. Quem cresce suporta esse atrito sem transformar cada dificuldade em identidade. Acreditar em si mesmo não é pensar positivo. É não se trair quando a mente começa a negociar desistência. É continuar avançando mesmo quando a voz interna diz que você não é suficiente, que já deveria estar em outro ponto, que talvez tenha errado de caminho. Epicteto era direto. O maior dano que alguém pode sofrer não vem de fora. Acontece quando a pessoa abandona o próprio julgamento. Quando isso ocorre, você deixa de dirigir a própria vida e passa a reagir ao medo, ao ambiente, à pressão. A partir daí, você se reduz, escolhe menos, arrisca menos, vive aquém do que poderia sustentar. Se obrigar a acreditar em si é estabelecer uma regra clara, não mudar de direção toda vez que o caminho exige firmeza. A dúvida vai aparecer, o cansaço vai surgir. A vontade de voltar ao conhecido vai chamar. Mas você não desmonta sua construção inteira só porque o processo ficou desconfortável. Imagine alguém atravessando uma tempestade no mar.
Quem tenta voltar no meio se perde. Quem mantém o rumo, mesmo com medo, encontra saída. Acreditar em si não é eliminar o medo, é não colocá-lo no comando. A maioria das pessoas vive travada porque reage a tudo. Erra e recua, é criticada e se fecha, sente desconforto e paralisa. Por isso passam anos se preparando para uma vida que nunca começa de fato. Acreditar em si mesmo é tratar falhas como parte do treinamento. Cair sem concluir que você é fraco. Errar sem transformar o erro em rótulo. Quem confia em si não se poupa do processo, se ajusta dentro dele. Marco Aurélio escreveu que aquilo que impede a ação, na verdade, fortalece a ação. O obstáculo não bloqueia, ele revela. Mas só quem sustenta a própria decisão consegue enxergar isso. Quem não sustenta, transforma cada dificuldade em sentença final. Na prática, isso exige postura, parar de pedir permissão, parar de medir cada passo pela reação dos outros. Sustentar constância, mesmo quando não há retorno imediato. O caminho não se mantém por validação, se mantém por integridade. Se obrigar a acreditar em si é acordar todos os dias com um acordo inegociável. Eu tenho um compromisso com minha evolução. Não importa se o avanço é pequeno. O que importa é não romper o processo. Com o tempo, essa postura cria algo raro, coerência interna. Você passa a confiar em si porque se vê cumprindo o que promete. E quem constrói coerência não aceita viver abaixo do próprio nível. Marco Aurélio dizia que a dignidade humana nasce quando a pessoa não se abandona diante das próprias dificuldades. Quando você sustenta o processo, algo se organiza por dentro antes de qualquer mudança externa. A confiança deixa de ser discurso e vira consequência natural. Para selar isso como compromisso, escreva nos comentários uma frase curta, só para você. Eu sustento o meu processo. Que essa frase marque o ponto em que você para de testar a própria capacidade e passa a honrar, em silêncio, a decisão de evoluir, mesmo sem garantias, mesmo sem plateia, mesmo quando ninguém está confirmando que você está certo. Segundo princípio, cresça invisível. Cresça invisível. Desapareça do palco, não do propósito. Você já percebeu como hoje todo mundo quer parecer que está crescendo, mas quase ninguém está realmente evoluindo por dentro? A gente posta livro, frase de impacto, treino, mas quando encosta a cabeça no travesseiro, sabe que poderia estar indo mais fundo, com mais consistência e menos distração. Talvez seja esse o incômodo que você sente, cansado de mostrar movimento, mas sentir pouco progresso real. Quando eu digo cresça invisível, desaparecer, não é para abandonar o mundo, apagar as redes sociais ou virar um fantasma social. É outra coisa, é sair da vitrine e voltar para a oficina. É parar de viver como se cada passo precisasse ser visto, comentado e validado. Na vitrine, tudo é aparência. Na oficina, tudo é trabalho. Marco Aurélio, que era imperador, escreveu: tudo o que é feito por vaidade já começa corrompido. Quando o foco vira aplauso, o processo apodrece. Quantas coisas na sua vida você faz mais para mostrar do que para realmente viver? Enquanto você quiser crescer sendo visto o tempo todo, você vai se sabotar, porque buscar validação puxa você para a superfície e crescimento real acontece no fundo, onde ninguém aplaude. Em vez de estudar focado, você pensa no print. Em vez de treinar verdadeiramente presente, pensa na foto depois. É como tentar construir uma casa olhando o tempo todo para a fachada, enquanto a fundação fica fraca. Quem constrói para ser visto levanta paredes rápidas, mas nunca cria base. Você vira ator da própria vida e não protagonista. E isso cansa. Cansa ter que parecer forte o tempo inteiro, enquanto por dentro você sabe que ainda está se reconstruindo. O estoicismo aponta outro caminho, o da construção silenciosa.
Epicteto dizia: se queres progredir, aceita ser visto como ignorante em algumas coisas. Ou seja, aceita não mostrar tudo, aceita não parecer forte o tempo todo. Crescer invisível é suportar o ego gritando por aplauso e, mesmo assim, continuar fazendo o que é certo, mesmo que ninguém esteja percebendo. Talvez você se sinta atrasado comparando sua vida com a de pessoas que parecem estar anos à sua frente. Mas pensa com sinceridade. Quanto tempo você perde tentando manter uma imagem sempre disponível, sempre online, sempre explicando o que está fazendo? Crescimento exige concentração. E concentração exige sumir de conversas vazias, de dramas que não são seus e de ambientes onde você precisa performar um personagem. Desaparecer incomoda o ego. Quando você posta menos, aparece menos, automaticamente surgem pensamentos: vão me esquecer, vão achar que fracassei. Sêneca avisou: quem vive pela opinião dos outros é prisioneiro de todos. Enquanto você depender dessa aprovação, continuará preso a ela. Crescer invisível é dizer: eu não preciso que entendam agora. Eu preciso que isso exista de verdade. Imagina você escolhendo conscientemente se recolher um pouco. Não é desaparecer por capricho, é se afastar para se alinhar. Menos exposição, mais construção. Menos anúncio, mais rotina. Ao invés de dizer vou mudar, você simplesmente muda, sem discursos grandiosos, sem promessas vazias. Só você, sua disciplina e o compromisso silencioso com quem você decidiu se tornar. Guarda isso. Você não precisa ser visto para estar evoluindo. A verdadeira medida não é quantas pessoas percebem a sua mudança, é o quanto você é diferente quando ninguém está olhando. Se hoje você decidir reduzir o barulho e aumentar o trabalho silencioso, daqui a um tempo não vai precisar explicar nada. Sua presença vai entregar o que você construiu no escuro. Agora eu quero que você faça um compromisso com você mesmo aqui nos comentários. Escreve assim: eu vou crescer invisível. Não é só uma frase, é um posicionamento. É você dizendo que está disposto a sair da vitrine e voltar a construir a própria vida, com menos ruído e mais verdade. Terceiro princípio: menos promessas, mais execução. Você já notou como somos especialistas em prometer? Amanhã eu faço. Agora vai. Segunda eu começo. Mês que vem eu mudo. E no fundo, você já não aguenta mais ouvir as suas próprias promessas. Não é nem que os outros não acreditam em você. Você é que não acredita mais em si mesmo, porque já viu esse filme muitas vezes. Discurso forte, energia lá em cima, plano perfeito, e depois de alguns dias tudo volta ao padrão antigo. É como esticar um elástico. Enquanto você puxa, parece avanço. Mas quando solta, volta tudo exatamente para o mesmo lugar. Prometer sem agir é isso. Movimento sem progresso. Quando a gente fala em menos promessas, mais execução, não é só sobre falar menos. É sobre reconstruir a relação que você tem com a sua própria palavra. Epicteto dizia algo que, resumindo, é assim: não expliques a tua filosofia, vive de acordo com ela. Em outras palavras, pare de anunciar que você vai mudar. Seja a mudança. Não fale do que você acredita. Mostre no jeito que você vive. Na minha visão, cada promessa não cumprida é um risco enorme. Você vai ensinando o seu cérebro que o que você fala não é sério. Toda vez que você diz, agora vai e não vai, você rasga um pedaço da sua própria credibilidade interna. E depois de um tempo, você começa algo já duvidando de si mesmo. Isso não é azar, é histórico. Os estoicos eram quase obsessivos com isso, coerência entre fala e ação. Sêneca dizia que o verdadeiro filósofo é reconhecido mais pelos atos do que pelas palavras. Não adianta falar de autocontrole e viver explodindo. Não adianta falar de foco e viver se distraindo com qualquer coisa. Não adianta dar aulas de finanças e viver todo mês no vermelho.
No fim do dia, a vida não escuta o que você diz. Ela reage ao que você faz. E por que a gente promete tanto? Porque prometer dá uma sensação falsa de progresso. Quando você diz, amanhã eu começo a treinar, ou esse mês eu começo a investir, o seu cérebro já libera uma pequena dose de alívio, como se algo tivesse sido feito. É como anotar uma tarefa e sentir satisfação antes mesmo de executá-la. Um auto-engano elegante. Você se sente responsável, organizado, comprometido, mas nada mudou na prática. Veja bem o que estou dizendo. O caminho estoico aqui é direto e até um pouco duro. Fale menos do que você pretende fazer e faça mais do que você fala. Na prática, como isso funciona? Pare de anunciar o plano inteiro. Você não precisa contar para todo mundo que agora vai estudar tantas horas por dia, que vai acordar em tal horário, que vai mudar completamente de vida. Toda vez que você transforma sua meta em discurso, você gasta energia que deveria ir para a ação. Os estoicos não escreviam sobre disciplina para ganhar aplauso. Eles escreviam para se lembrar do que precisavam fazer. O foco era sempre, como eu ajo a partir disso? Comece a testar o silêncio. Decida algo e guarde para você. Em vez de postar projetos vindo aí, faça o projeto acontecer. Em vez de dizer, vou desaparecer e focar, simplesmente desapareça e foque. Diminua o tamanho da promessa. Aumente a consistência da ação. Você não precisa prometer que vai virar outra pessoa em 30 dias. Em vez de dizer, vou treinar 2 horas todo dia, decida, nos próximos 7 dias, eu não vou falhar no treino, nem que seja por 20 minutos. Isso é muito mais estoico. Objetivo concreto, curto, executável. Algo que sua mente pode contar, porque sabe exatamente o que fazer. Isso é você agindo sem deixar espaço para dúvida, preguiça ou estagnação. É na repetição desse tipo de ação que você reconstrói a confiança em si mesmo. Menos frase motivacional, mais compromisso palpável. Troque eu vou por eu fiz. Faça um teste com você mesmo. Em vez de dizer vou ler um livro por mês, só fale quando terminar. Em vez de dizer vou acordar cedo, acorde cedo por uma semana e depois, se quiser, comente. Você muda o foco do futuro imaginado para o presente realizado. E isso muda a forma como você se enxerga. Você deixa de ser o rei do plano e passa a ser a pessoa que faz. Marco Aurélio escrevia diariamente para si mesmo, não para ser admirado, mas para se cobrar. Não fale do caráter. Construa o seu. Seja o exemplo que você vive explicando. Isso é brutal, é seco, mas é libertador. Em vez de criar uma tese sobre o tipo de pessoa que você quer ser, comece a agir como ela nas pequenas coisas de hoje. E é aqui que muita gente erra 2 vezes. Primeiro, promete demais. Depois, falha. E então usa a culpa como arma contra si mesmo. Use a culpa a seu favor, não contra você. Você já falhou em promessas antes? Claro, todo mundo. A diferença não está na falha, está no que você faz com ela. Os estoicos não perdiam tempo se martirizando. Eles observavam a falha, entendiam onde escorregaram e ajustavam o comportamento. Sem drama, sem novela interna, sem eu não sirvo para isso. Era mais simples. Errei aqui. O que posso fazer diferente amanhã? Então, em vez de um monólogo interno do tipo eu sou um fracasso, pense, eu exagerei na promessa. Da próxima vez, prometo menos e ajo mais. Torne a sua palavra sagrada para você. Imagine se tudo o que você dissesse para si mesmo tivesse peso de contrato. Se você diz, vou fazer, você faz. Ponto. Nem que seja no último minuto do dia, nem que seja cansado. Isso é um dos atos mais profundos de respeito próprio. Não abandonar aquilo que você decidiu só porque a sua vontade mudou. Isso é ser estoico hoje.
Não é decorar citações, é conseguir confiar na própria palavra. Isso te dá uma força silenciosa. Você não precisa se justificar, você não precisa prometer. Você apenas vive de um jeito que, com o tempo, as pessoas percebem. Quando essa pessoa fala, ela faz. Então, se você está cansado de ser a pessoa do agora vai, que nunca vai, essa é a hora de inverter o jogo. A partir de hoje, prometa menos. Comprometa-se com menos coisas, mas execute com toda a seriedade possível. Deixe os resultados acumularem. Deixe os fatos falarem. Os estoicos fariam exatamente isso. Menos palco, mais prática. Essa decisão muda sua postura diante da vida. Você para de se iludir, para de se sabotar e passa a confiar no que diz a si mesmo. Menos promessa, mais execução cria foco, respeito próprio e resultados reais. É assim que se constrói força interior, fazendo, não anunciando. Quarto princípio: mente e corpo disciplinados. Muita gente fala de disciplina como se fosse algo distante, pesado, quase uma prisão. Mas, sendo honesto, a verdadeira prisão é justamente a falta de disciplina. É acordar cansado do próprio corpo. É perceber que a mente corre solta, como um cavalo sem rédea, levando você sempre para os mesmos lugares. É saber exatamente o que precisa ser feito e, mesmo assim, se ver repetindo hábitos que te enfraquecem. E o que mais dói não é a ignorância, é a consciência. Você sabe o que tem que fazer. O que falta não é informação, é constância. Quando falamos em mente e corpo disciplinados, não estamos falando de virar atleta de elite, nem de viver como um monge isolado. Estamos falando de algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais raro. Tornar-se alguém que faz o que precisa ser feito, mesmo quando não está com vontade. A lógica é direta. Se você não controla minimamente o que come, o que consome com os olhos, o que alimenta na mente e como trata o próprio corpo, o mundo fará isso por você. A propaganda decide sua alimentação. O algoritmo decide seu humor. Os vícios decidem seu ritmo. As pessoas ao redor decidem seus limites. Disciplina não é rigidez, é autodefesa. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio, que tinha poder, conforto e status suficientes para se entregar à facilidade, escrevia para si mesmo: endurece. Você não nasceu para ser mimado. Ele não falava de se tornar frio ou insensível, mas de criar uma base interna firme o bastante para não desmoronar diante de qualquer dificuldade. E essa base se sustenta em dois pilares que se alimentam o tempo todo: mente treinada e corpo treinado. Quando um enfraquece, o outro sente. Vamos começar pelo corpo. Não há nada de superficial em cuidar do corpo. Superficial é usar o corpo apenas como vitrine. Eu vejo assim: o corpo é a casa onde a mente mora. Se essa casa está fraca, bagunçada e abandonada, por mais que você queira pensar bem, produzir bem e viver bem, tudo se torna mais difícil. Treinar não é apenas estética, é respeito. Respeito por você mesmo e pelos anos que ainda quer viver com qualidade. Muita gente diz: não tenho tempo para treinar, mas passa horas drenando energia em distrações que não devolvem nada. A questão quase nunca é tempo, é prioridade. E o treino disciplinado não é o dia perfeito, com motivação alta e clima ideal. É justamente o dia comum. O dia em que você está cansado, o tempo está ruim, a vontade sumiu e, mesmo assim, você vai. Não porque está empolgado, mas porque decidiu que isso faz parte de quem você é. É como escovar os dentes. Você não negocia. Você simplesmente faz. Os estoicos resumiam isso em uma expressão simples: suportar e abster-se. Suportar o desconforto. Abster-se do que te enfraquece. Na prática, isso é levantar quando o corpo quer ficar,
terminar a série quando a mente começa a negociar um atalho e sair do treino sabendo que venceu uma conversa interna. Agora, a mente. Se você não treina sua mente, ela te usa. E isso é mais comum do que parece. Pensamento acelerado, ansiedade constante, explosões emocionais, procrastinação crônica. Tudo isso cresce quando você nunca para observar o que acontece aí dentro. Mente disciplinada não é mente perfeita, é mente observada. É ser capaz de dizer: estou com preguiça, mas não sou obrigado a obedecer a ela. Estou com medo, mas não vou me curvar a esse medo. E como se treina a mente? Não há truque mágico. Há prática diária. Ler algo que não seja apenas entretenimento. Criar momentos de silêncio. Escrever o que você pensa. Questionar suas próprias reações. Impor limites a si mesmo antes que a vida imponha por você. Sêneca dizia algo que se encaixa perfeitamente aqui. O vento sopra para todos, mas só quem tem direção chega a algum lugar. Uma mente indisciplinada é assim. Ela é levada por qualquer vento, qualquer distração, qualquer impulso. Uma mente disciplinada não deixa de sentir, mas aprende a conduzir o próprio barco. E aqui entra um ponto crucial. Não existe mente forte sustentada por um corpo negligenciado por muito tempo. Você até consegue aguentar por um período, mas a conta sempre chega. Sono desregulado, alimentação caótica, sedentarismo. Tudo isso afeta seu humor, sua clareza e sua disposição. Ao mesmo tempo, cuidar só do corpo e abandonar a mente te transforma num casulo bonito com interior frágil. Os estoicos buscavam o equilíbrio. O corpo como instrumento, a mente como comandante. Disciplina, no fim, não é algo que cai do céu. É identidade. É parar de se tratar como alguém frágil, não no sentido de se julgar, mas de se respeitar. É começar a se enxergar como alguém capaz de cumprir a própria palavra. Disciplina não é força, é silêncio interno, menos negociação, menos desculpas, menos desgaste mental. Quem não tem disciplina briga consigo mesmo o dia inteiro. Quem tem, decide uma vez e segue. Isso é enfraquecer a resistência. Um dos atos mais profundos do estoicismo é exatamente este: tornar sua palavra interna confiável. Se você diz que vai treinar hoje, você treina. Se diz que vai estudar 1 hora, você estuda. Aos poucos, você prova para si mesmo que pode contar com você. Quer algo realmente prático? Pare de pensar em mudar a sua vida inteira. Pense em hoje, só hoje. Existe uma metáfora simples que alguns treinadores usam com atletas de alto rendimento: a corrente. Cada dia vivido com disciplina é um elo. Você não constrói a corrente inteira de uma vez. Você só não quebra o elo de hoje. Amanhã é outro elo. Depois de amanhã, outro. O erro da maioria é tentar visualizar a corrente inteira e se sentir esmagada pelo peso dela. A mente entra em pânico, o corpo resiste e a pessoa desiste antes mesmo de começar. Disciplina funciona diferente. Você não pergunta se vai conseguir manter isso por meses. Você pergunta: o que eu consigo fazer hoje, agora, que mantém esse elo intacto? Não é sobre um treino perfeito, é sobre não zerar o contador. Não é sobre estudar horas, é sobre não deixar o dia passar em branco. Um dia disciplinado parece pequeno isoladamente, mas é assim que uma identidade inteira é construída. Quem cresce não acorda motivado todos os dias, apenas se recusa a quebrar a corrente. Você não precisa vencer a semana, precisa honrar o dia. E quando o dia termina, você não precisa de aplauso. Você olha para trás e sabe, o elo de hoje está firme, sem anunciar, sem buscar aplauso, sem fazer marketing pessoal. Você apenas cumpre. É aí que mente e corpo começam a se alinhar. Você pensa menos, decide com mais clareza e executa sem tanto ruído interno. No fundo, disciplina não é castigo, é liberdade.
Liberdade de não ser refém da preguiça, da compulsão, da ansiedade e da opinião alheia. Isso é uma das formas mais sinceras de amor próprio. Cuidar de você hoje para que o seu eu de amanhã não precise viver apagando incêndios. Para afirmar isso, escreva nos comentários: hoje eu não quebro a corrente. Não como frase bonita, mas como um compromisso silencioso. Um dia, um elo e identidade sendo construída. Quinto princípio: construa valor, não aparência. Você já parou para pensar o quanto da sua vida hoje é aparência e o quanto é valor real? Não só nas redes sociais, mas em tudo. No jeito que você fala, nas roupas que você usa, na forma como expressa opiniões apenas para parecer interessante ou inteligente. A gente vive numa época em que parecer conta pontos, mas quase ninguém fala sobre o preço que isso cobra depois. Quando a vida aperta, quando algo dá errado de verdade, a aparência não resolve nada. Quem resolve é aquilo que você se tornou por dentro. É o seu preparo, a sua estrutura, a sua capacidade de sustentar pressão sem desmoronar. Os estoicos nunca estiveram preocupados em parecer sábios. Eles queriam ser sábios. Existe uma ideia que atravessa toda a filosofia estoica. Antes de tentar impressionar, torne-se alguém útil. E talvez seja exatamente isso que te incomoda hoje. Você sente que mostra muita coisa, mas no fundo sabe que poderia ser mais forte, mais preparado, mais profundo do que é agora. Construir valor, não aparência, é virar essa chave. É sair do modo me notem e entrar no modo eu entrego. Valor não é o que você exibe, valor é o que você aguenta, é o que você sabe, é o que você faz quando a situação fica difícil e não tem ninguém olhando. Valor é o que permanece quando tiram o celular da sua mão, quando acabam o status, os aplausos e a validação externa. Aparência é o perfil. Valor é o caráter. Sêneca falava de pessoas que colecionavam livros, mas não os liam. Hoje, a coleção é ainda mais vazia. Fotos com livros que nunca foram abertos. Frases profundas que nunca foram praticadas. Discurso bonito sem sustentação. Isso não constrói você. Constrói apenas um personagem. E o problema de viver como personagem é que em algum momento a vida exige a versão verdadeira. E se ela não existir, tudo desmorona. Então, como você começa de fato a construir valor real, parando de tentar provar o tempo todo? Sempre que você faz algo apenas para mostrar, você joga o foco para fora. Em vez de se perguntar: isso está me tornando melhor? Você passa a pensar: será que vão achar isso legal? Troque essa pergunta. Toda vez que for tomar uma decisão, pense com honestidade. Isso aumenta meu valor ou só a minha imagem? Se for só imagem, corte ou reduza. Se for valor, encare, mesmo que ninguém veja. Valor nasce da profundidade, não da superficialidade espalhada em tudo. Em vez de ser razoável em 1000 coisas, escolha poucas áreas para se tornar realmente competente. Seu trabalho, sua saúde, sua mente, seus relacionamentos, sua evolução. Epicteto dizia que não adianta falar bonito sobre filosofia se você não aguenta uma crítica sem desmoronar. Não adianta falar de disciplina se você não consegue sustentar uma rotina simples por 30 dias. Não adianta falar de paz interior quando o mínimo já rouba a sua. Ou o discurso vira comportamento, ou é só aparência. E aparência não resolve problemas reais. O valor aparece quando, numa situação concreta, você faz diferença. Quando alguém precisa de ajuda, e você tem conhecimento, força, calma e estrutura emocional para sustentar aquele momento. Não é só ser legal, é sobre ser firme, estável e confiável. Musônio Rufo, um dos grandes mestres estoicos, insistia nisso. Filosofia não é para soar profunda, é para melhorar a vida de quem está à sua volta. Pergunte a si mesmo com sinceridade:
Eu sou alguém em quem os outros podem confiar quando as coisas ficam difíceis? Se a resposta ainda for não muito, é exatamente aí que você precisa trabalhar. Invista mais no que não dá para apostar. As coisas de maior valor na sua vida quase nunca rendem bons stories. Noites mal dormidas estudando algo difícil. Treinos que ninguém filmou. Conversas honestas em que você admite erros, decisões difíceis tomadas em silêncio. É assim que você se diferencia. Enquanto muita gente constrói identidade em cima de filtro, você constrói em cima de cicatriz, aprendizado e consistência. E existe mais um ponto essencial. Valor aguenta silêncio. Aparência precisa de palco. Se você entra em pânico quando não está sendo visto, cuidado. Talvez você esteja viciado em aparecer, não em evoluir. Marco Aurélio lembrava a si mesmo todos os dias: faça o que é certo, o resto é só barulho. Construir valor é isso. Escolher o certo mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando parece sem graça para quem está de fora. Agora eu quero que você traga isso para a sua vida de forma prática. Onde hoje você está vendendo aparência, sabendo que deveria estar construindo valor, mas continua empurrando com a barriga. Para selar esse compromisso com você mesmo, escreva nos comentários: a partir de hoje, eu escolho construir valor, não aparência. É simples, mas é poderoso. É você declarando em voz alta que está cansado de viver de fachada e que decidiu, de verdade, se tornar alguém sólido por dentro, não apenas convincente por fora. Sexto princípio: seja perigoso sem ser visto. Quando você ouve a frase, seja perigoso, talvez pense em alguém agressivo, cheio de pose, postura de durão, voz alta, peito estufado. Essa imagem é comum, mas é superficial. Só que esse tipo de perigo é frágil, porque depende de palco, de público, de testemunhas. Ele existe apenas enquanto alguém está lhe dando atenção. Quando eu digo seja perigoso sem ser visto, estou falando de outra coisa. Estou falando de ser alguém tão preparado, tão firme por dentro, tão dono de si, que se torna difícil de derrubar, manipular ou controlar. Perigoso aqui não é ser violento, é ser resiliente, é ser difícil de quebrar. Os estoicos queriam exatamente esse tipo de força. Sêneca dizia que quem se governa por dentro é livre por fora. Pense no peso disso. Não é ser dono dos outros, é ser dono das suas reações, das suas decisões, dos seus impulsos. É a diferença entre reagir como um reflexo e agir como alguém consciente. Esse é o tipo de pessoa que o mundo não controla facilmente. Ela não é levada por qualquer opinião, qualquer elogio ou qualquer crítica. Não vive refém da necessidade de aparecer, nem da carência de aprovação. Vive guiada por princípios. O mundo subestima quem parece normal. E isso é uma vantagem silenciosa. A gente vê muito por aí o contrário. Gente que se esforça para parecer forte, força postura, força cara de bravo, força discurso de confiança. É como uma armadura de plástico, impressiona de longe, mas racha no primeiro impacto. Basta um não, uma crítica ou um fracasso, e desmorona por dentro. Esse perigoso de fachada fala alto, mas aguenta pouco. Por outro lado, tem gente que fala pouco, observa muito, não se exibe, não precisa provar nada para ninguém. Não chama atenção até o momento em que a vida aperta. É nessa hora que se revela. Continuam calmos, lúcidos, centrados, enquanto todo mundo entra em desespero. É como um piloto treinado em meio à turbulência. Enquanto os passageiros entram em pânico, ele mantém as mãos firmes no controle. Essas pessoas são perigosas no melhor sentido da palavra. Ninguém imaginava a força que elas carregavam até ser necessário mostrar. Marco Aurélio escreveu: sê como a rocha contra a qual as ondas batem, firme, até que a fúria das águas se acalme ao teu redor. A rocha não discute com as ondas, não grita que é forte.
ela apenas permanece. É esse tipo de firmeza que você precisa buscar. Ser o tipo de pessoa que, quando tudo está caótico, não entra automaticamente na confusão, que pensa antes de agir, que sente, mas não se entrega ao sentimento, que não confunde intensidade emocional com verdade. Na minha visão, alguém verdadeiramente perigoso é alguém que tem opções. Quem tem opções não se ajoelha por desespero. É alguém que cuida do corpo e, por isso, não é prisioneiro da moleza constante. Que treina a mente e, por isso, não é arrastado por qualquer pensamento. Que adquire conhecimento e, por isso, não é enganado com facilidade. Que tem valores claros e, por isso, não se vende por migalhas. Esse tipo de pessoa, se perde um emprego, não se considera acabado. Reorganiza a rota. Se um relacionamento termina, sofre, mas não deixa isso definir o próprio valor. Se falha, não se destrói. Aprende. Isso não é frieza, é maturidade emocional. Isso é profundamente estoico. Epicteto repetia que ninguém pode realmente te prejudicar enquanto você mantiver o domínio da sua mente e do seu julgamento. O verdadeiro perigo, então, não está em ser temido pelos outros, mas em não se oferecer como vítima pronta. A verdadeira grandeza está em fazer o bem sem buscar aplausos e em se manter reto sem precisar ser temido. Você não precisa intimidar ninguém. A sua maior ameaça é a sua estabilidade. É não jogar o jogo do ego, não entrar em provocações vazias, não se perder em competições pequenas. É permanecer inteiro. Como você se torna esse tipo de pessoa na prática? Não existe fórmula mágica. É a soma silenciosa de escolhas corretas repetidas ao longo do tempo. Você acredita em si mesmo, cresce invisível, constrói valor em vez de aparência, disciplina mente e corpo, fala menos e executa mais. É como afiar uma lâmina todos os dias, mesmo quando ninguém está pedindo para vê-la. Esse processo, vivido dia após dia, te transforma em alguém que não precisa provar nada, porque sabe quem é. Com o tempo, as pessoas percebem uma calma diferente em você. Notam que você não reage como antes, que não se desespera com facilidade, que não entra em qualquer discussão, que não se corrompe rapidamente. Você vai ficando perigoso porque se torna raro, íntegro em um mundo que negocia tudo, estável em um mundo caótico, discreto em um mundo que grita demais. Esse é um tipo de poder que não faz barulho, mas muda ambientes. Tudo isso é trabalhar tão seriamente em você que um dia a sua versão atual teria orgulho de quem você se tornou. Você não precisa contar que está ficando mais forte. A sua postura entrega. Não precisa avisar que está mais maduro. As suas escolhas mostram. Não precisa dizer que está diferente. A sua presença muda o ambiente. Marco Aurélio escreveu: a melhor defesa é não deixar que o mal dos outros vire o seu. Esse é o verdadeiro perigo. Não é ferir, é não se corromper. É ser tão estruturado por dentro que o caos externo não encontra onde se apoiar. Se você entendeu de verdade, escreva nos comentários: eu escolho ser forte em silêncio. Quem constrói valor não precisa de palco, precisa de consistência. E se este vídeo tocou sua mente de alguma forma, inscreva-se no canal e deixe seu like. Se você chegou até o final, é porque algo em você já decidiu mudar, e essa mudança não será superficial. Obrigado por assistir.